Então vamos lá, queridos. Nós estamos falando sobre Efésios. Você deve estar acompanhando, você que tem vindo esses 3 últimos domingos. Nós temos tentado abordar um pouquinho de cada um deles, dando uma pincelada em cada um deles. Então, inicialmente falamos que você foi chamado para ser alguma coisa, santo. Você foi chamado para ser santo. Você que antes estava afastado de Deus foi aproximado através de Cristo. Então agora você que estava longe, você está perto. Você que era órfão, você foi adotado. Você que estava morto no capítulo 2. Você que estava morto em seus delitos e pecados, agora você foi vivificado através do Espírito e através da obra de Cristo. E agora no terceiro capítulo da semana passada, nós falamos que Paulo, fazendo um catado de tudo que um resumão de tudo que ele fez, ele começa a orar ali pelos Efésios, orando para que eles fossem fortalecidos no Espírito Santo, para que eles entendessem a riqueza, compreendessem a altura, compreendessem a largura, compreendessem a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que excede tudo aquilo que nós pensamos, que excede tudo aquilo que nós podemos imaginar, excede tudo isso. E aí ele diz ao final, a Ele, a Deus, toda a glória na igreja, toda a glória em Cristo, por todo sempre. Amém. E aí nós vamos chegar nesse capítulo, nesse texto, que Paulo vai começar a colocar um pouco mais de prática nesse negócio. Então nós entendemos o conceito de onde nós fomos removidos, retirados, e agora Paulo entra em conceitos práticos, vida prática. Obrigado. Então vamos lá. Primeiro versículo aí. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Baixe sua cabeça agora. Pai, fala conosco, nós te amamos, nós te adoramos, nós queremos dizer que o Senhor é Senhor dos senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados, aquele que tem lutado em nosso favor, nos aproximou, nos adotou, nos vivificou, nos selou. Nós te louvamos, Pai, porque nós éramos e ainda somos imerecedores de tão grande obra, de tão grande bênção. Muito obrigado. Nós queremos te louvar e que esse louvor possa ser fruto diário nas nossas vidas. Que nós possamos nos levantar e lembrar que o Senhor já fez muito mais do que nós podíamos imaginar na nossa vida. De que a gente não pode reclamar que o Senhor tem dado pouco. Mas nós já sabemos, através desta carta, que o Senhor fez muito por nós. E por isso nós estamos alegres nesta manhã. Muito obrigado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vamos ver 3 pontos em relação desse versículo. É interessante, a primeira coisa que a gente vê aqui, que hoje os valores estão invertidos. Por que os valores estão invertidos? Porque Paulo dá a entender que ele se orgulha de ser prisioneiro no Senhor. Nesse fato, nesse momento em que ele estava escrevendo, ele de fato era um prisioneiro. E por que ele está falando prisioneiro no Senhor? Porque ele está falando que ele foi preso por ter dado a vida em favor do Evangelho, por ter pregado aos gentios. Ele era prisioneiro no Senhor. E hoje, por que os valores estão invertidos? Porque hoje os pastores, apóstolos, se orgulham pelo tamanho da igreja, porque hoje eles têm avião, porque hoje eles têm um motorhome com toda a tecnologia para viajar do Iapoque ao Chuí. E Paulo já não. Ele se orgulha de ser prisioneiro no Senhor. O que ele está dando a entender aqui?
tenho me sacrificado muitíssimo em favor de vocês, tenho dedicado minha vida por causa da igreja e por causa de vocês. Nisso eu me orgulho. Eu, como prisioneiro no Senhor, já muda até o que a gente tem ouvido aí fora, uma inversão de valores. Paulo consegue perceber que ser prisioneiro não é um fato que o denigre, não denigre a imagem dele, não denigre o apostolado dele, mas eu, como prisioneiro no Senhor, tenho me sacrificado muitíssimo, tenho dedicado a minha vida por causa de vocês da igreja. Andem de maneira digna da vocação. Agora eu quero respostas. O que é andar de maneira digna da vocação? Vamos lá, pode responder. E aí eu vou falando aqui para sair ali na... O que é andar de maneira digna da vocação pela qual vocês foram chamados? Respostas? Versículo 2, e legal, chegamos num ponto aí, eu vou usar um pouquinho mais, eu vou lá para o final do texto, que eu acho que dá para a gente responder também. Mas pode ler, irmã Iraci. Ok, sejam humildes, sejam pacientes, longânimos, suportem uns aos outros, maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Vocação, que vocação que nós somos chamados? Tudo isso que nós já viemos falando até agora. Então, vamos lá. Você vai abrir a sua Bíblia mais para baixo, então é na mesma página, Efésios 4, 22 a 32. Eu vou tentar responder dessa maneira, o que é viver de modo digno? 22 até o final desse capítulo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, deve falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quem rouba, não roube mais. Quem mente, não minta mais. Trate com humildade, trate com mansidão, trate com perseverança. Voltando para o versículo 1. Quem recebeu essa vocação? Pode ler aí. Quem recebeu essa vocação? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem recebeu essa vocação? Todos nós. Então você concorda comigo de que não dá mais para ficar na dependência do pastor, na dependência de um irmão que já está fazendo alguma coisa, porque o verbo está conjugado em que pessoa? Nós. Todos vocês. Todos vocês receberam a vocação.
todos vocês receberam, ou seja, todos vocês foram vocacionados, todos vocês foram chamados. Então não dá mais para eu ficar, deixa o pastor lá fazer, ou deixa o irmão tal fazer. Você é um vocacionado. Todos nós somos vocacionados. É só o pastor. Não, não é só o pastor nada. Todos nós fomos vocacionados. Então o verbo está direcionado a mais de uma pessoa. Eu, como prisioneiro no Senhor, rogo a vocês que andem de maneira digna. Então eu, como prisioneiro, inversão de valores aqui, Paulo se orgulha do fato de ser prisioneiro e de ter doado a vida. E o que a gente escuta hoje é que as pessoas querem, não, a igreja tem que crescer, eu me orgulho da igreja estar crescendo, tem milhões de pessoas, eu tenho um rebanho, eu tenho a fazenda que Deus me deu, eu tenho... Paulo, o orgulho dele é outro. Andem de maneira digna da vocação, com humildade, a irmã Iracê respondeu bem, com mansidão, suportando-vos uns aos outros, e com todo esse texto que nós lemos, que é próprio Paulo, resumindo um pouco mais lá na frente, amarrando toda a argumentação e voltando aos conceitos que ele já tinha abordado. Quer viver de maneira digna? Se roube, não roube mais. Se você roubou, se você tem mentido, não minta mais. Viva de maneira digna da vossa vocação. Aí chegamos num ponto imprescindível. As decisões que você tem tomado se harmonizam com o seu chamado? Não, mas eu não sabia nem que eu era chamado. Eu achava só que o pastor era vocacionado. Você é vocacionado. E a decisão que você tem pensado para a próxima segunda-feira se harmoniza ao seu chamado. A decisão que você tem tomado no seu dia a dia em relação ao seu trabalho se harmoniza com o seu chamado. O Leandro que eu sou lá no serviço se harmoniza com o meu chamado. O Marlos, o Fábio, a Cris, o Rafael, as decisões que você toma se harmoniza com o chamado que Deus tem. Vamos lá. Sejam completamente humildes, dóceis. Deixa eu só já pegar algumas definições para a gente não perder muito tempo nisso. Sejam completamente humildes. Tenham uma disposição mental que repudie o orgulho, se inclinando para a unidade e para a pacificação com todos. Se no seu coração tem brotado de vez em quando o orgulho, ou de vez em quando a falta de paz com os outros, essa é a forma com a qual nós devemos responder aquilo que vai nos magoar. Parece que Paulo, nesse texto, ele está dizendo que algumas coisas vão acontecer e você precisa estar preparado com isso. Vai acontecer, meu filho. Ou seja, seja completamente humilde. Tenha uma disposição totalmente contrária ao orgulho, visando a unidade e a pacificação com todos. Dóceis, mansos, qualidade que nos leva a agir com consideração com os outros. Ou seja, eu levo em consideração o que o outro pode pensar. Então vou agir com mansidão, levo em consideração o que pode ter motivado aquela pessoa a tomar aquela decisão. O que passou na cabeça dela? Não, eu vou levar em consideração, eu não vou dar uma traulitada daqui para lá para que ela caia. Não, eu vou tentar entender com a cabeça dela o que ela está pensando. Quais são os motivos pelos quais ela tomou essa decisão, me magoou, me chateou. Sejam pacientes. Em outras versões, tenham longanimidade. Ou seja, consistência, constância na paciência, na longanimidade,
quando sofremos de alguma forma, bem como lentidão para tomar vingança. Paciente. E como é difícil. Quando você vê algumas coisas acontecendo, ou você tem sofrido de alguma forma, como é difícil ser paciente. Você já deve ter experimentado alguma situação, e é muito difícil ser paciente quando você tem sofrido, quando você vê pessoas lutando contra você diretamente. É difícil ser paciente. Suportando uns aos outros com amor. Ou seja, tolerância mútua. Tolerem. Ou seja, parece que Paulo está dizendo aqui, a igreja vai passar por isso, queira ou não. Ou seja, já se prepare, seja humilde, seja dócil, seja paciente, suporte. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade é de quem? Do Espírito. Não é denominacional, não é de crença. A unidade é dada pelo Espírito. Não é de placa de igreja, não é pelo time. Unidade é essa que ninguém consegue entender e ninguém consegue reproduzir. É uma unidade meio que mística entre o Espírito Santo, a igreja e Jesus. E tudo isso é unido de forma que ninguém consegue compreender e reproduzir. E uma coisa interessante aqui, num outro verbo, façam todo esforço para conservar. Não é fazer todo esforço para criar. Não é fazer todo esforço para construir. É fazer todo esforço para conservar. Ou seja, presume-se de que ela já exista. Você tem que lutar porque isso já existe, já foi dado por Deus. Você não tem que criar nada, você não tem que construir nada, você não tem que dar base para nada. Essa unidade já existe. Agora, a sua obrigação única e exclusiva é fazer todo esforço, dia após dia, diariamente, para conservar, preservar, manter essa unidade que já é no Espírito Santo. Foi dada no Espírito Santo. Por qual vínculo? Vínculo da placa? Pelo vínculo da paz. Pelo vínculo do, eu te odeio, não, mas fica aí, senta lá do outro lado da igreja, que eu não quero te ver. É o vínculo da paz. Unidade é essa pelo vínculo da paz. E aí ele vai reproduzir 7 coisas, que não dá para... 7 coisas que fazem parte desta união mística de Deus, Espírito Santo e igreja. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. A roupa do pastor deve ser terno com gravata, bermuda chinelo. O que deve ser? Eu não gosto dessa igreja não, porque eles pregam de camiseta. O pastor Marcos às vezes vem com a roupa do Batman, o Leandro vem com... Não é social. Não gosto dessa igreja. Os caras são... eles menosprezam a palavra. Não gosto dessa igreja. Vamos separar isso aqui. É mais fácil. Oi? É disso que a gente está falando? Não. O principal aqui é o Espírito, a esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Não importa a roupa, não importa se a bateria vai ficar desse lado ou vai ficar desse lado, não importa se toca órgão ou se toca guitarra, isso não importa.
Não importa, não é levado em consideração. São 7 coisas que a gente tem que se portar. É um só Espírito, é uma só fé, é um só Senhor, um só batismo. É nisso que a gente tem que se fixar e para de olhar para coisa que não agrega em nada. Chapiscou água. Batizou dentro da água. Isso aí é bobeira, não vai influenciar em absolutamente nada a nossa vida. Não vai influenciar a sua vida em nada. Não se sinta, porque a gente teve uma conversa sobre isso, mas isso aí não vai mudar, querido. Não vai mudar a sua vida, não vai mudar o seu pensamento, o ato público de fé, de falar, não, o Senhor Jesus é o meu Deus, meu Senhor, meu Criador, meu Salvador, meu Redentor. Ele vive, Ele reina, está vivo. É isso que a gente tem que se apegar. Nos pontos principais, 7 pontos. Um só Espírito, uma só esperança, uma nova esperança, marketing da igreja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Pode ser diferente, mas a essência é a mesma. Pode ser diferente, não, ele penteou o cabelo de lado, mas eu pentei o cabelo para trás, ou a essência é a mesma. É um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. A essência é a mesma. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E Ele designou algum para apóstolos, outro para profetas, 5 áreas de atuação dentro da igreja. Outros para evangelista, outros para pastores, outros para mestres e tudo mais. Aí hoje a gente supervaloriza apóstolo, supervaloriza pastor. Olha um pouquinho para trás, olha na minha vida, há 20, 30 anos, eu lembro de algumas pessoas que na igreja me ensinaram e que até hoje eu lembro do nome. São poucas pessoas que eu lembro do nome. E olha, quem me conhece sabe que para lembrar de nome... A Solange foi uma delas, tadinha, chorou para burro quando me ensinava. Gente, eu era o capeta em forma de guri. Conheceu aquela música do Sérgio Malandro? Eu era o capeta em forma de guri. Era, Solange. Você e a Rita choraram para burro na minha... o Fábio está aí para confirmar. E aí a gente supervaloriza o pastor, supervaloriza o apóstolo, só que a gente não sabe a profunda marca que um mestre pode fazer na nossa vida. Um professor, que estão fazendo agora, nesse momento com essas crianças, e a gente não valoriza esse ministério. Que marca a vida de uma criança, que marca a vida de um adulto. Você deve lembrar de alguma professora, você deve lembrar de alguma professora que marcou a sua vida. Você deve lembrar aí. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Quando você lembra daquela professora com tanta dedicação, chorava porque você não obedecia, ou se dedicava domingo após domingo, você lembra, marcou a sua vida. E a gente hoje valoriza, não, a medida foi repartida de forma igual. Os despojos que Jesus trouxe de qualquer lugar, de onde quer que ele tenha ido, ele repartiu de forma igual. Algum para apóstolos, outro para profeta, outros para evangelista, outros para pastor, outros para mestres. Com o fim de quê? De valorizar essa pessoa que tem esse dom, de valorizar essa pessoa que recebeu esse despojo mais do que a mim, não, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, você foi vocacionado, você não tinha nada, você não merecia absolutamente nada porque você estava morto em delito e pecado. Você foi vivificado em Cristo Jesus e através do Espírito Santo. E você poderia falar a partir de agora, se eu fui vivificado, eu vou tirar aquilo que eu tenho essencialmente bom. Não, você não tem essencialmente nada de bom. E Deus, se Ele não fizer alguma coisa, se Ele não te der ferramentas para executar, para te preparar para a obra do ministério, para a obra pela qual você foi vocacionado, você não tem nada a oferecer. É Ele que tem que dar.
Enquanto os frutos do Espírito é produzido daqui para fora, os dons do Espírito são produzidos de cima para dentro. É dado por Ele. Porque essencialmente nós não tínhamos nada de bom para ofertar. Ou seja, se Ele não nos preparar com os dons, nós não estaremos preparados para a obra do ministério, para a obra da vocação, para que o corpo de Cristo fosse edificado. E é triste, queridos, que apesar de sermos morada do Espírito Santo e apesar de escutarmos a voz do Espírito Santo constantemente falando aos nossos corações, é triste ver que a igreja ainda permanece adormecida em relação aos dons espirituais. É triste ainda ver poucas pessoas que fazem de fato com amor qualquer um dos ministérios. É triste ver que ainda muitas pessoas estão adormecidas. E aí, por mais que a gente reclame, o Brasil está ruim por causa do Cunha, ou por causa de qualquer político. O Brasil está ruim porque a igreja não toma posse desses dons espirituais e não vai trabalhar, não vai para fora a fazer aquilo pelo qual nós somos chamados. O Brasil não está ruim por causa deles não, está ruim por causa da nossa timidez, porque nós estamos adormecidos dia após dia. E nós não despertamos desse sono de tomar posse desse despojo que já foi conquistado por Jesus Cristo e falar, não, eu vou assumir, vou para as cabeças aí, vou fazer. Não vou esperar o pastor, porque o pastor não tem, o pastor, ele tem as limitações dele, eu tenho as minhas. E até porque, a partir de agora, eu entendi que todos nós fomos vocacionados. E aquele irmão tem a vocação. Você também tem, bobo. Aquele é vocacionado. Você também é. Você também é. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você até pode falar, Leandro, não concordo com o que você falou agora há pouco, porque eu sei o meu dom. Mas aonde está o seu dom? Está na prateleira lá, bonitinho, igual o livro que todo mundo gosta agora de gravar vídeo com um monte de livro atrás para mostrar que é inteligente. Se não lê aquilo, se não lê os livros que estão atrás no vídeo, não é burro. Aonde está o seu dom? Na prateleira? Guardadinho. Nossa, eu sei que eu tenho esse dom. Tenho um dom de sabedoria. Sei conectar a Bíblia de ponta a ponta, de cabo a rabo. Eu sei conectar. Eu tenho um dom de palavra de conhecimento. Tenho diversos dons. Serviço. Diversos dons. A gente já falou disso aqui. Paulo aqui só pega não que seja principal, mas ele pega para a base da igreja ali era o suficiente. E para o que ele queria falar era o suficiente. Ele poderia discorrer muito mais, até porque ele fez isso em Coríntios e fez isso em outros lugares. Mas aqui ele ficou com 5. Aonde está o seu dom? Tem um livro evangélico que diz, ilustra o seu dom. Parece que os nossos dons está igual a Bíblia de muitos aqui, que é tanta poeira. Isso Charles Spurgeon disse, que é tanta poeira que dá para escrever em cima da poeira condenado. Condenado. Às vezes você já sabe do seu dom e tem deixado ele na prateleira, mas você tem que sacá-lo de lá, tirá-lo de lá, para que você nos ajude. E um outro ponto interessante também. Se eu pegar esse dom e deixá-lo lá na prateleira, eu estou me assemelhando e estou voltando aos mortos, que ele falou no capítulo anterior, no capítulo 2. Se eu decido o que eu vou fazer ou não com aquilo, eu estou morto.
Porque nós fomos vivificados e preparados para a boa obra, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então pare de se encostar nos pastores, como se a responsabilidade fosse apenas deles, e não nossa, sua, minha. Avance, tire, busque os melhores dons para servir aqui na comunidade. O que são os melhores dons? Nós já dissemos aqui alguma vez, o dom que existe necessidade aqui na igreja. Qual que é o dom que existe necessidade? Eu tenho visto a falta de alguém servindo em alguma coisa. Vou servir. Esse é o melhor dom para a igreja. Tenho visto que tem falta de alguém para ensinar, ensine. Tenho visto que tem falta de alguém para evangelizar, evangelize, assuma a brecha, entre nessa brecha aí, evangelize. Tenho visto que existe falta de alguém que anuncie as verdades, que anuncie a história futura. Profetas, assuma essa brecha. Sejam agentes de transformação. Que comece a partir de hoje, que você entenda que você é vocacionado, que você não tem nada, absolutamente nada, dentro de você que seja bom, por isso Deus o capacitou. Jesus Cristo trouxe os despojos e concedeu a cada um numa medida correta. Não é mais para um, menos para outro, não, Ele deu a cada um os despojos, a medida corretinha. Aí você pode dizer, mas eu não sou qualificado para isso, ainda me falta muito, mas aqui ninguém está falando de qualificação. Aqui nós estamos dizendo justamente que Jesus nos qualificou. Que nós não somos qualificados em absolutamente nada. Que se não fosse a obra dele, nós estaríamos ainda mortos em delitos e pecados. E que se não fosse os dons espirituais, nós não teríamos nada a oferecer. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, da televisão, das novelas e de tantas outras coisas, será provar no último dia que a falta de oração, a falta da prática cristã, não era por falta de tempo. John Piper, inteligente. Ou seja, nós temos muito tempo gasto em coisa que não vale a pena e não temos lustrado o nosso dom, exercitado o dom que há em você, exercitado o meu dom. Às vezes é melhor e mais tranquilo ficar lá em casa sentado do que visitar alguém, do que abraçar alguém, do que dar uma palavra de conforto, uma palavra profética, um ensinamento. As decisões que você tem tomado se harmonizam ao chamado, à sua vocação? Eu posso dizer com quase um percentual muito grande de certeza que a sua resposta tem que ser não. Por que disso? Porque a gente vê muito pouco os dons sendo exercitados na igreja. A gente vê muito pouco pessoas se levantando para se doar, entregar o seu dom. A gente pode contar nos dedos, em relação à igreja, que tem mais ou menos 100 pessoas, quantos carregam um piano? Quantos levam um piano nas costas? Graças a Deus que ainda existem pessoas que estão atentas. Atentas para esse chamado e para essa vocação que não é só meu, não é só do Marcos,
Não é só de quem está lá ensinando agora, ou de quem ensinou no sábado, ou quem exercita algum outro ministério que às vezes eu posso estar esquecendo aqui. As decisões que você tem tomado se harmonizam com esse chamado? Baixe sua cabeça agora. Pai, que ninguém aqui nessa manhã, compreendendo a Tua palavra, fique e permaneça de braços cruzados. Que possamos sair daqui correndo para servir o Senhor.